Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio em que Ele tem nos dado de estarmos aqui, na casa do Senhor, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, já estaremos iniciando. Por favor, presbítero Scofield, faça essa oração, por favor. Aleluias. Queremos cumprimentar aos queridos irmãos que estão nos assistindo também do outro lado. Aleluias. Saúdo a todos os presentes e a você que se encontra nos acompanhando nessa live, nessa noite abençoada, nesse culto fervoroso ao Senhor, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou vendo aqui na minha frente o sonoplasta com a camisa bonita e o show. Jesus, isso é importante, esse nome tem poder. Pai amado, te rendemos graças nessa noite, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome e agradecemos pela tua santa presença, Senhor. Pai amado, derrama sobre nós as tuas graças, as tuas misericórdias, nos enchendo, Senhor, da tua alegria, da tua bênção. Pai, que essa alegria, que essa bênção, que essa graça se estenda a todos, Senhor, a todos os lares que estão nessa live conosco, a todos que aqui se encontram, Senhor, a todos aqueles que estão a caminho. Ó Pai, rendemos graças e não esquecemos, entra com providência, protegendo a nação de Israel. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 149. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, na rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que nos apraz a me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor e a rede de amor, cujo fio e a obra de Jesus, que puxada sempre traz os pedidos e sem paz,
para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo que gastei, pois Deus te dá pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar um hino que está bem pertinho aí, 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tenho com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Deixa a tua graça sobre mim, Senhor, para batalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Vamos ficar de pé? Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim,
ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Deus. O presbítero Geraldinho vai estar fazendo a leitura desta noite. A paz seja da igreja. A igreja está alegre, irmão. Oh, glória a Deus. Vamos ver aqui no Salmo 37, e o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressair como a luz, e que o seu direito brilha com o sol ao meio-dia. Eu li essa até aqui, né, irmãos? Que graças a Deus nós estamos no estudo bíblico, né? Nós precisamos de como vai ser, né? Porque nós temos que, antigamente, eu não perdia mesmo esse culto, que chamava culto da doutrina. Hoje é estudo bíblico, né? Pela graça de Deus é onde a gente aprende muitas coisas, como vai viver, né? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Queridos, nós estaremos orando, está aqui em minhas mãos, o pedido de oração pela vida da Érica, que neste momento está no bloco cirúrgico, fazendo uma cirurgia. E se foi pedido oração, é porque sabem o Deus que nós servimos. Amém? E no momento também eu quero pedir oração. Eu tenho 2 sobrinhos, o Maurício e a Marisa. Eles estão com Covid, estão hospitalizados ali em Vespasiano, né? E é filho da minha irmã Laura, falecida, né? E o Maurício encontra-se entubado desde a quinta-feira passada. Então eu conto com as orações dos irmãos. Se eu estou pedindo é porque eu sei também o Deus que nós servimos, um Deus que tudo pode, o Deus que tem poder para fazer milagre. Do mesmo jeito que ele fez milagre na minha vida no mês de junho de 2020, na vida do meu irmão em agosto, né, de agosto e setembro de 2020, e dos outros irmãos que foram contaminados, mas servimos a um Deus que tudo pode. Amém? Soberano Deus, neste momento estamos na tua presença. Pai, nós estamos diante de ti, pois ouvimos a tua palavra, ó Pai, nesta noite. E agora, ó Pai, estamos aqui para te pedir por essas pessoas que se encontram hospitalizadas. Pai, eu quero te pedir pela vida da Érica, ó Pai, ali naquele bloco cirúrgico agora. Venha, ó Pai, tomar as mãos daqueles médicos e venha fazer o teu querer sobre a vida dela. Também te peço pela vida do meu sobrinho Maurício, que está entubado, ó Pai, ali em Vespasiano. Também a Marisa, que está no oxigênio. Que o Senhor venha contemplar a vida de cada um, venha fazer o teu querer sobre a vida deles. Pai, nós rogamos, ó Pai, a Ti, porque Tu és um Deus de poder. Tu és um Deus que tudo pode, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que dá a saúde, ó Pai, a cada um de nós. Também aquele irmão que está do outro lado, ó Pai, assistindo-nos nesta noite.
venha visitar a vida de cada um. Os teus filhos que estão aqui no templo também, queremos pedir uma bênção especial para cada um. Pai, agora em nome de Jesus, continue conosco, Pai. Amém, aleluias, glória a Deus. Neste momento, as meninas já cantam? É o Quarteto Moreira, vão louvar ao Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas para a manutenção na casa do Senhor. Logo após, já queremos estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, com ensinamento nesta noite, pelo nosso pastor regional, o pastor Jorge. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar da harpa de número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Creio sua graça divinal, sobre as asas de amor, e riquezas me fluem em caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra selar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Quero retornar ao trabalho ao pastor Vandeci. Aleluia. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Os irmãos estão felizes mais uma vez de estar aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Estamos numa semana abençoada, a qual Deus tem falado conosco. Nesta oportunidade, eu gostaria de agradecer os irmãos que aqui estão presentes, os que não estão, que estiveram no dia de ontem, no culto de obreiros da nossa sede no Templo Central. Deus abençoe, foi uma bênção. E a mensagem de Deus aos nossos corações, é muito importante nós estarmos no lugar aonde Deus vai nos usar. Amém? Quantos creem que está no lugar que Deus vai nos usar? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós passarmos para o nosso pastor regional, que estará nos trazendo uma palavra, gostaria de falar com todas as mães e também todas as professoras de escola bíblica dominical e também departamento infantil. Sábado, às 15 horas, o nosso irmão Carlos Júnior, ele estará ministrando aqui a palavra do Senhor, uma palestra para todas as mães, em relação ao Maio Laranja, amém? Que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, é um tema bastante importante, aonde ele aplica esse tema com os princípios bíblicos. Os irmãos que puderem estar sábado às 15 horas, e enquanto à noite, às 19, nós teremos uma grande concentração de jovens e adolescentes, amém? Que os irmãos possam estar orando e continuar adorando o nome do Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Quinta-feira, às 14 horas, a irmã Anicel, a irmã Naís, demais irmãs estarão aqui no círculo de oração, que os irmãos possam, em nome de Jesus, estar participando e orando, se vocês tiverem disponibilidade, amém? E domingo de manhã, grupo seleto de professores, aqui está o superintendente Scofield, amém, Scofield? Também estará aqui de manhã, onde nós estaremos falando sobre o ministério de profeta, amém? Então, todos os irmãos e irmãs, nós já voltamos com as classes presenciais, as crianças, adolescentes, jovens, nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração? Amém? Vamos ficar de pé. Convido a todos os irmãos. Logo após esta oração, nosso pastor regional estará com a direção do trabalho. Amém? Nesta oração, que tem alguns que já foram feitos, nós também colocaremos aqui mais alguns pedidos e oraremos. E também nesta oração agradeceremos a Deus, por Deus estar nos livrando. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. A cura de um cego de nascença. Eu vou fazer um resumo do resumo que eu falei no domingo, só para mim não perder a sequência. Porque se eu chegar aqui e já começar a partir do que eu falei no domingo retrasado, muitas pessoas não viram, pode ser que não entendam a sequência lógica do que eu quero dizer. Então, para uma questão até de didática, eu vou voltar um pouquinho, mas não vou ser bem objetivo. João, verso 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez barro com saliva e aplicou-o sobre os olhos do cego. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então seus vizinhos e os que antes tinham visto quando mendigo perguntavam: não é ele que sentava para mendigar? Uns diziam: é ele, outros:
Não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então, como seus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. E ele respondeu: ele aplicou o barro sobre os meus olhos, lavei e passei a enxergar. Por isso, alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem fora curado, fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os seus pais. Então lhes perguntaram: este é o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntar a ele mesmo, ele tem idade suficiente para responder por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhes perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que, então, quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulos dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se ele fosse de Deus, se ele não fosse de Deus, não poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus lhe disse: tu já o viste e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus então prosseguiu, dizendo: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus respondeu: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Deus, esse texto que eu li, extenso, mas ele por si só se explica. Eu posso dizer aqui aos meus amados irmãos presentes aqui na nave dessa igreja querida, e os demais irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que esse texto é autoexplicativo. O Pai querido, Deus de toda graça,
Precisamos de ouvir a voz do Senhor. Fala por intermédio do teu servo, esses minutos que eu tenho, para a glória do teu nome. Abençoa essa igreja, Pai. Essa igreja querida aqui em São Marcos, toda a regional, as 18 congregações que compõem esse campo. E hoje, de uma forma especial, quero pedir que o Senhor abençoe essa congregação aqui, da subsede. Tantos anos essa igreja está aqui nesse local, Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso, que sua misericórdia e seu amor duram para sempre. Muitos dos teus filhos que já falaram isso, passaram por esse púlpito, já dormem no Senhor. Mas a voz dos teus filhos ainda ecoam por todo sempre, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe. Dá-nos a tua graça. Sustenta o teu povo com a tua mão, com a tua destra fiel. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, eu tive hoje durante o dia tentando organizar o meu raciocínio, porque o texto é tão rico. Eu começava a ver um versículo, estudar um versículo, aí eu falei, peraí, eu estou perdendo, eu estou gastando, só fiquei, não, eu tenho que ir outro versículo. E o tempo passava e eu queria falar muita coisa, mas tem que ter de Deus o discernimento para você não falar mais do que precisa, que você deve. Tem coisa que a gente lê e aprende que você não pode soltar tudo de uma vez, que senão as pessoas não vão nem entender. É tanto ensinamento, tanta coisa importante. Mas eu queria já de início falar o seguinte com os irmãos. Um dos meus objetivos aqui nessa noite é ressaltar a teologia joanina. O que é isso, pastor João? A teologia do apóstolo João. A gente é muito acostumado e está correto de estudarmos muito a teologia paulina. Mas o apóstolo João deixou um legado enorme para a igreja do Senhor. Que muitas vezes a gente não vê muitas pregações, nem muitas referências ao apóstolo amado. Ele escreveu quantos livros, irmãos? O Evangelho de João. Estou falando dos livros que ele escreveu, que Deus usou a vida dele. Ele é citado em Atos dos Apóstolos, em outros livros, mas eu estou falando que ele escreveu. O Evangelho de João, que tem o seu nome, que é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Primeira carta, segunda carta e terceira carta de João, não é isso? E o Apocalipse. É pouca coisa, gente? Não. Dá para rir, chorar e dá para glorificar até Jesus voltar. Os teólogos falam, irmãos, que só esse capítulo 9, ele é suficiente. Eu falei isso no domingo, no dia 9. Ele é suficiente para exprimir o plano de salvação de Deus e os anseios e desejos da alma humana. Só esse capítulo, se não houvesse a Bíblia, se a Bíblia fosse só esse capítulo, ele era bastante para que pudéssemos entender a vontade de Deus e os questionamentos que muitos de nós fazemos, porque dizer, todos nós fazemos. Para a gente poder entender o capítulo 9, irmãos, a gente tem que necessariamente voltar no capítulo 8 e, se possível, caminhar para o capítulo 10, porque é o contexto desse texto. Esse contexto é fundamental para que o texto que eu li ganhe força e não perca conteúdo. Abra sua Bíblia, não feche a Bíblia, abra sua Bíblia lá em João capítulo 8, irmãos, verso 1. Jesus Cristo teve uma acalorada discussão, ou um debate, como queiram, com os saduceus e fariseus. Com os escribas e fariseus, melhor dizendo, escribas e fariseus. O texto fala sobre isso. Eu me lembro que no domingo, no dia 9, eu cometi um erro aqui, que eu chamo de ato falho. Eu revendo, pastor, a gente depois vai dar uma olhadinha, eu dar uma nota, e eu vi que eu errei aqui. Eu falei que no capítulo 8, estava falando sobre uma mulher samaritana. Não é.
sei se alguém percebeu, mas teve a delicadeza de não me corrigir, eu agradeço penhoradamente. Mas podia ter dado uma sopradinha aqui, que eu corrigi ainda em tempo. Capítulo 8 inicia falando sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério. Que luta, hein? Fazendo coisa errada e ainda pobre, coitada da dona lá. Não sei quem que ela era, não. João capítulo 8, a mulher apanhada em adultério. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. Lindo isso, né? E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Enquanto Jesus estava ensinando, irmãos, eu estou aqui completando com o meu raciocínio, me permitam. Os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre. Nada de mestre, né? Isso aqui é de uma hipocrisia tremenda. Isso aqui estamos juntos, estamos juntos, pastor. Não estamos juntos nada. Eu saio daqui, o cara vai me dar na ronca na gente. A gente já sabe que faz parte do jogo. Estamos juntos, está junto nada. Mestre, que mestre, coisa nenhuma. Se fosse mestre, eles não teriam levado a dona lá para poder tentar pegar Jesus na sua própria palavra. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que diz, mas peraí, ela vai ser apedrejada e quem estava com ela no ato? Não vai ser apedrejado, não? Mas por que isso, meus irmãos? Isso mudou, graças a Deus. Mas naquela cultura patriarcal, a mulher é a última a falar e a primeira a estar errada. Repito, não estou dizendo que está certo, não estou dizendo fato contra fato no argumento. Essa é a realidade. Se ela foi pega em adultério, ela não estava adulterando sozinha, mas só ela quer morrer na pedrada. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Vou ler bem devagar. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Possivelmente um indicador, né? Mas, como insistissem em perguntar, olha a vírgula, ergueu-se, olhou de frente, conversou olhando no olho. Tem gente que fala que a pessoa fica assim, olhando para os lados, para cima. Você tem que conversar olhando no olho da pessoa. Certo, meu pastor? O olhão assim, ó. Olho com olho aqui. Que o olho é a janela da alma. Ele levantou, parou de escrever com o dedo, inclinando-se de novo, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós, os acusadores, claro, que estiver sempre, deixa eu parafrasear, quem de vós que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nessa senhora. Falando isso, ele inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo. Tem um pedacinho aqui, que isso aqui pega quem é da minha idade para frente. Quer ver o que está escrito aqui? Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos velhos. Cabelo branco, idade. Se tem, porque se tem. Tem gente que quanto mais velho é, mais sem vergonha fica. Começou dos velhos, pastor. Tinha velho lá, e era velho que estava enrolado nesse trem. E estava acusando a menina lá, a dona lá. Começando pelos velhos, foram saindo um a um e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. A dona chegou lá e ficou petrificada, parada. Ela estava contando os minutos que ela tinha de vida, que ela sabia que se Jesus fosse
dar vazão ao que eles queriam, ela seria apedrejada ali. E não ia ser crime, não. Porque a lei de Moisés dava base para isso. Levantando-se e não vendo de novo. Jesus levantou novamente, estava sentado, levantou, estava inclinado, ele colocou o corpo de forma que ele pudesse ver de frente. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas isso aqui, irmãos, ficou caro, custou caro. Esse fato, essa demonstração de apreço, de misericórdia, de amor, de bondade, de santidade, de pureza de Jesus, custou caro. Porque eu não vou ler o texto todo, são 59 versículos, o texto todo, eles tentando brigar com Jesus, debatendo, mas não tinha como discutir com Jesus, debater com Jesus e vencer. Na sequência, entra o capítulo que nós lemos lá, que é o capítulo 9, e o interessante é que o último versículo do capítulo 8 fala o seguinte: então eles pegaram em pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Se você ler o contexto aqui, fala o seguinte: Jesus fez isso porque não era chegada a sua hora, né? Estava com medo de morrer, não. Não era chegada a sua hora. Muito bem. O capítulo 9 começa dizendo que ele, passando, viu um homem cego de nascença. Irmãos, imaginem comigo aqui. Vamos pensar, vamos raciocinar. Nos tempos atuais, há muitos anos já, isso que eu vou falar aqui não é hoje, não. Tem décadas e décadas que são assim. Com a criação do sistema Braille, os cegos passaram a ter vez, irmãos. Eles puderam ler, escrever, estudar. Tem pessoas que não têm a visão física, mas são advogados, são médicos, são psicólogos, são pessoas que estudaram, porque o sistema Braille é pelo tato, não é isso? Eles conseguem ler pelo tato. Tem uma abecedário de A a Z, eles vão passando deles e vão formando palavras e fazem isso com uma agilidade enorme. Mas naquela época não tinha isso não, irmãos. Naquela época, quem nascia cego ou se tornava cego só tinha uma saída: viver da bondade e misericórdia do próximo. A maior parte deles passava a esmolar, a pedir esmola, ficar na porta dos templos, nos lugares onde tinha mais concentração de pessoas, ficavam ali o dia inteiro ali. Os irmãos já devem ter visto isso em Belo Horizonte. Tem algum tempo que eu não vou no centro da cidade, que a gente fica mais por lá de cá e a vida fica toda voltada para shopping, né? Mas eu me lembro quando a gente passava naquele centro de Belo Horizonte, tinha alguns senhores ou algumas senhoras tocando um violão, um acordeon, pessoas cegas, e ficavam cantando ali as suas músicas e vivendo do dinheiro que se coloca ali. É uma situação indigna, uma situação muito complicada, uma pessoa viver esmolando para poder ter o pão, para poder ter uma alimentação. Quando o Senhor Jesus curou esse homem, queridos, foi instantâneo, e é uma maneira interessante, né? Porque Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a sua saliva, pegou, untou os seus olhos e falou assim: vai lá e entra no tanque de Siloé. Mas por que Jesus fez isso, irmãos? Já pararam para pensar isso? É uma maneira meio incomum, né? Eu creio que qualquer pessoa em sã consciência não vai achar ruim de Jesus cuspir no chão, e desde que seja para poder instituir a visão, tá valendo. Mas é uma maneira assim que a gente acha um pouco estranho. Irmãos, Jesus nunca faz as coisas iguais. Ele trata as pessoas de formas objetivas, segundo a sua necessidade. Você não vai ver outro texto de Jesus ele fazendo isso. Foi a primeira e única vez que ele fez isso.
Os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Foi o moço aí, o jovem aí? Eu estive lendo sobre isso e parece que eles estimam que ele tinha menos de 30 anos. Ainda era um jovem. Foi ele que pecou ou foi os seus pais, os seus avós? Eu expliquei isso aqui, vou falar novamente, pode ser que alguém não tenha estado aqui no domingo, no Dia das Mães, e eu falei o seguinte, que na teologia judaica, os rabinos ensinam isso até hoje, isso é ensinado. Pode ser que eles não tenham tanta ênfase, mas isso faz parte da Talmud, dos seus escritos lá. Que a criança, no período pré-natal, antes de nascer, ela está no útero materno, ela pode pecar. Isso na visão deles. Não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo aquilo que é a forma deles enxergarem. Eles pensam o seguinte: com a queda do homem no Éden, Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. E quando passa a existir vida, quando as duas células se unem, o espermatozoide une com o óvulo, ali passa a ter vida. Por isso que muitos teólogos falam que o DIU é abortivo e é pecado. Isso aí é questão pessoal, mas essa é a visão que muitos teólogos têm. Falam que porque a hora que o espermatozoide perfura o óvulo, ali passa a existir vida. Ali passa a existir vida. Então a criança o embrião vai se desenvolvendo, e eles entendem que dentro do útero materno, se a mãe pecar, a criança está pecando junto. Porque vejam bem, quem comeu o fruto, vamos ver o texto da Bíblia, não foi Eva que comeu e deu para Adão comeu? Você comeu o fruto? Você comeu o fruto? Eu não comi fruto nenhum, não estava lá. Mas o pecado, ele foi transmitido para a raça humana. Esse é que é o raciocínio deles. Eles entendem que quando a criança está no útero materno, ela faz parte já da vida, tem vida, e a mãe dela tem responsabilidade, mas ela indiretamente está pecando também. Quando eles perguntam, o Senhor Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Ou seus avós, seus tios, seus bisavós, seus tataravós? Estou parafraseando o texto aqui. Jesus falou assim, nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas é para que se manifestem a glória de Deus. Se você voltar no capítulo 8, você vai entender o raciocínio de João. Irmãos, é fundamental a gente entender a teologia daquele servo de Deus. A teologia é a forma como ele pensa, como ele entende as coisas de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele libertou aquela mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, dando uma prova de amor extraordinária, falou, não peques mais. Ele quis, na sequência, ele é Deus, já sabia o que ia acontecer, na sequência, ele já sabia que naquele momento ele ia encontrar com o cego de nascença, ele ia curar aquele cego, para que se manifestassem a glória e o poder de Deus. Uma coisa está ligada à outra. O livro de João escolheu 7 milagres de Jesus. Dentre os muitos que Jesus fez, ele escolheu 7. Porque na visão de João, na teologia joanina, ele pensou, entendeu que ao registrar esses 7 milagres ou 7 sinais, ele poderia discorrer a graça, a misericórdia e o amor de Deus através da sua experiência pessoal com Jesus. Segundo a história, ele foi o único discípulo, o único apóstolo que não morreu de maneira forçada. Ele morreu de forma natural. Bem que eles tentaram. Quais são os 7 sinais? Eu anotei aqui para mim não correr em erro. Vou falar aqui, vou dizer o texto, porque está sendo gravado, depois se alguém quiser depois anotar. Primeiro milagre, primeiro sinal que João registra, a transformação
de água em vinho em Caná da Galileia. João 2, de 1 a 10. Segundo sinal, ou segundo milagre, a cura do filho de um funcionário do rei. João 4, 46 a 54. Terceiro milagre, a cura do enfermo, um paralítico, em Betesda. João 5, de 1 a 9. Quarto sinal, quarto milagre, a multiplicação de pães e peixes. João 6, de 1 a 13. Quinto milagre, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, ou o mar morto. João 6, 16 a 21. Sexto milagre, a cura do cego de nascença, que é esse aqui que nós estamos falando sobre ele de uma maneira mais detalhada. Sétimo e último milagre, a ressurreição do seu amigo Lázaro, de Lázaro. Então, dos muitos milagres que Jesus fez, João chama de sinais. Eram milagres, claro, mas ele chamou de sinais por quê? Porque ele entende que esses milagres foram marcos na história e, através desses milagres, ele poderia narrar, escrever a sua experiência pessoal com Jesus. Esses sinais, irmãos, dão base para que a gente possa entender o pensamento do apóstolo João, a maneira como que ele entendia, como que ele via as coisas. Eu já falei que os livros são o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João, e o Apocalipse. Então ele escreveu 5 livros. Agora, meus irmãos, vejam bem. Isso eu acho uma coisa tão linda que os doutores, olha, os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Quem vai ajudar aí? Quem eram os escribas? Isso, já falaram aqui atrás. São doutores e mestres especializados no estudo e aplicação da lei ou Torá. O judeu, irmãos, eles leem, gravam, decoram, entendem os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que Moisés escreveu. Isso para eles chamam de lei ou Torá. Os fariseus e os escribas, irmãos, eles não tiveram nenhum pensamento em relação àquele homem que estava na porta do templo pedindo esmola. Irmãos, trabalhar é muito bom, não é? Trabalhar de maneira honesta, receber o seu salário todo no final do mês, aquele dia que você pode contar com ele, pastor. Aquele dinheiro certo, ou muito ou pouco, ou mais ou menos, mas é o dinheiro que você está trabalhando por ele, trabalhando, fazendo jus a receber esse dinheiro. Esse homem não tinha essa possibilidade. Jesus Cristo restituiu a dignidade daquele cidadão. E o que aconteceu? Esses escribas e fariseus não tiveram nenhum tipo de sentimento de alegria em ver aquele moço ser curado. Eles ficaram procurando, dizendo que aquilo não era verdade, dizendo que perguntou para o pai e para a mãe, e a mãe falou assim, olha, os pais falaram assim, pergunta para ele, porque ele já tem mais de 18 anos, no nosso caso aqui, no contexto do nosso país, já é de maior, ele pode falar por si. E a Bíblia fala, o texto fala, que eles tinham medo, os fariseus tinham dito que quem falasse que Jesus era o Cristo, ia ser proibido de entrar na sinagoga. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Para o judeu, para as pessoas que viviam naquela comunidade ali, não poder ir mais na sinagoga era uma coisa terrível. Ó, a partir de hoje, vocês não podem ir mais aqui no São Marcos. O senhor está expulso. Vocês têm que passar na porta e escutar, não pode entrar, está proibido. Se fizeram assim, 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 é mais ou menos, a grosso modo. Quem era expulso da sinagoga, perdia o contato social, perdia o dia a dia social, perdia o dia a dia. Eles não queriam fazer isso, e além de perder, ficavam estigmatizados. Ó, que moço ali, ó, está proibido de entrar na sinagoga. Boa coisa ele não fez. Está excluído. Está excluído. Dizem que o pastor Anselmo, isso é a história que conta, quando batizava
no Rio, hein? Raposo, Sabará, não tinha batistério, era no Rio. Tempo Central ainda não tinha batistério. Aí um jovem lá, muito animado, alegre, foi batizado. Aí quando ela que batizou assim, isso é história que conta, pode ser que seja lenda. Escorregou da mão do pastor Anselmo, assim, o rapaz saiu nadando, para o outro lado assim, ele falou assim, está excluído! Batizou e já excluiu, já chegou do outro lado excluído. Não poder ir na sinagoga, ser proibido de entrar na sinagoga, era algo chocante. A pessoa perdia o convívio social, eles iam na sinagoga para poder escutar alguém trazer uma palavra, possivelmente tinha um cânticos ali, porque o povo hebreu é muito dado a festas. Mas o problema maior, ou tão grande como perder a comunhão, de estar ali escutando a palavra de Deus, escutando a leitura da Torá, era perder o convívio social. Então eles tiveram medo. Irmãos, a religião é um negócio tão tremendo, que os pais nem ficaram. O texto não fala que eles glorificaram a Deus pela cura do filho, que era cego. É nosso filho, mas como que ele conseguiu, eu não sei. Mas por dentro está vibrando, está achando bom, mas teve medo. Falei, não, isso é um milagre. Quem faz isso, Deus tem que estar no meio. Não, eles tiveram tanto medo que eles preferiram lavar as mãos e deixar o rapaz, por si só, se defender. Meus queridos, uma coisa interessante. Quando eles julgaram aquele rapaz, dizendo que ele não tinha condição de falar, porque o texto fala que dá a entender que ele foi concebido em pecado, ou seja, eles estavam dizendo que ele nasceu cego por pecado dele ou pecado dos pais. Eles estavam tocando nessa tecla aí. Eles foram assim, sem misericórdia. E muitas vezes, irmãos, eu penso que muitas pessoas julgam os outros por aquilo que vê, sem ter informação direito. Às vezes está parecendo que tem uma coisa errada realmente, a pessoa vai e julga, de uma maneira assim, sem misericórdia, de uma maneira implacável. Julga, vasculha a vida da pessoa, procurando alguma coisa para poder dar base no seu raciocínio. Julga e condena a pessoa. Jesus, o nosso Deus, ainda não está julgando ninguém. Ele há de julgar vivos e mortos um dia. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente... Nossa, então, a gente que está no ambiente espiritual assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque às vezes você pode estar... Te falta dados, te falta conhecimento. A gente não é Deus, a gente não sabe da história de vida daquela pessoa, não sabe o que ela passou, não sabe. Irmão, você quer ver uma coisa perigosa? Uma vez eu vi um irmão pregando uma coisa, eu falei assim, puxa vida, eu disse, olha, cuidado com o que você fala do seu irmão, porque você não sabe o tanto que o pai e a mãe dele oraram por ele. Cuidado com o seu julgamento precipitado. Eu fiquei caladinho escutando o que Deus estava falando para a igreja. Muitas vezes, eu, nós somos resultados de horas e horas de joelhos dos nossos pais, nossos tios, alguém que investiu na gente, e as pessoas ficam julgando as pessoas sem ter conhecimento. Isso é perigoso demais. Agora, se a pessoa cometeu um delito e a coisa se tornou-se pública, é diferente. Mas a gente não tem condição de avaliar isso. Algo que parece, está esquisito, está estranho. A pessoa não está arrumando, usando essa roupa assim e tal. A gente não sabe a história da pessoa. Eu fiz um paralelo, usei um raciocínio, irmãos, que eu creio que o texto me dá a base para isso.
quando se perguntaram, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Eles estavam entendendo que o fato do menino ter nascido cego e tá vivendo aquela vida difícil, era porque pecou, então, consequentemente, a pessoa está pagando por isso. Então, se ele pecou, deixa ele sofrer para lá, deixa ele pedir esmola. Não vai ajudar, não. Ele está pagando o que ele fez. Tem textos em Ezequiel e no livro de Salmos que falam isso. Que fala que o pecado tem como consequência uma punição direta. E Romanos fala que o salário do pecado é a morte. É direto também, a gente sabe disso. Eu usei 2 textos aqui, que eu queria falar deles rapidamente. Números capítulo 12. Miriam e Arão estavam conversando, tendo uma conversa, eram irmãos, né? Miriam era primogênita, depois veio Arão e o caçula era Moisés. E eles estavam insatisfeitos, porque Moisés era o líder. E Moisés era uma pessoa que, apesar de ser muito culto, estudou no Egito, a Bíblia fala que ele era muito formoso, mas ele tem dificuldade de falar, ele não sabe se expressar, ele não tem essa facilidade, essa fluência para falar como nós temos. Será que Deus só fala através de Moisés, não fala através da gente? O texto está, Números capítulo 12, fala sobre isso. E o texto fala, está escrito assim, literalmente, e Deus ouviu. Irmãos, Deus ouve, hein? Deus ouve e Deus vê. Deus ouve e Deus vê. De Deus ninguém esconde nada. Salmo 139, em inglês todo dia. Se eu subir no mais alto monte, ou descer no mais profundo abismo, lá tu estarás. Quem é que esconde de Deus? Ninguém leva Deus na conversa. O texto fala, números 12, que o Senhor ouviu e falou assim, Moisés, Deus falava com Moisés, falou, Moisés, chama Arão e Miriam, vai com eles para a tenda da congregação. É igual antigamente. O pastor falou assim, você me espera lá no quartinho, vamos conversar. Já passou por isso? Não, né? Passou por isso, Vandão? Eu já passei por isso. Eu e o irmão Josué, lá no Ipiranga. Os 2 pretinhos lá, conversar comigo lá. Vamos lá para o quartinho, lá conversar. O texto fala que o Senhor falou assim, Miriam e Arão, dão um passo à frente. Moisés ficou quietinho no lugar dele. Não tinha feito nada. Estava tranquilo, né? Gente, quando você está dirigindo o carro, assim, o cara, a autoridade, né, fala, pi! E você está com o documento vencido, a carteira sua está vencida, meu Deus, pneu careca. Isso acontece, Deus, tem dó de mim, Senhor, se eu me livrar dessa, eu vou fazer campanha de oração, vou pagar um voto, eu vou falar com o pastor Elor do Olho Azul, me ajuda. Se você ser pego, irmãos, quando Deus falou assim, Miriam e Arão, dão um passo à frente, eles já sabiam que tinha alguma coisa com os 2. Deus falou com eles assim, eu vou parafrasear o texto. Deus falou assim, Arão, Miriam, se vocês fossem profetas, vocês não são, se vocês fossem profetas, eu falaria com vocês através de sonhos e visão. Se vocês fossem, mas com Moisés, eu falo com Moisés, frente a frente. Eu sempre falo assim, Moisés, permita, Moisés, vamos fazer um teatro. Moisés, tudo bem? Como é que está o povo lá? Está reclamando muito? Povo complicado, hein, Moisés? Ih, Moisés, que luta, hein? Não para de orar não, Moisés. Estamos juntos. Aí está junto mesmo, estamos juntos. Deus falava com Moisés face a face. É Deus grandão, gente. Falava com Moisés face a face. Deus falou isso.
E o texto fala que uma nuvem que encobriu a tenda da congregação, a nuvem se afastou. E quando a nuvem se afastou, Miriam estava da cor dessa folha aqui, ó. Mais branca do que a neve, leprosa. Ah, mas pastor, por que Arão não aconteceu nada com ele? Alguém arrisca falar? Arão estava com o mesmo problema. Por que Arão não morreu na hora? Ou não teve nenhum tipo de sanção na hora, irmãos? Porque ele era sacerdote. Deus respeitou o sacerdócio dele. Foi Deus que mandou separá-lo ao sacerdócio. Deus acertou ele lá na frente. Os anos passaram, irmão, Deus não esquece não, viu? Irmãos, se vocês guardarem isso, eu me dou satisfeito. Deus não esquece das promessas que Ele fez para vocês. Mas Deus também não esquece do erro que nós cometemos. Se ele não for reparado, se não for... Quem arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas não era tempo da época da graça, né? Jesus não tinha sido revelado ainda. Deus nem encostou em Arão, deixou o tempo passar. Passou. Depois de muitos anos, Eleazar, o filho mais velho de Arão, ia assumir, seria o sumo sacerdote. Deus falou assim: Moisés, leva Arão, Eleazar, vai ao monte. Um dia que nós conversamos, longas horas, dias e dias, noite e dias, 40 noites, 40 dias conversando. E lá eu vou dar uma orientação. Deus falou assim: pega a estola sacerdotal, pega um aparato que ficava sobre o sumo sacerdote, faz a transição de Arão para Eleazar. Irmãos, assim que tirou, na hora, puf, Arão caiu durinho, na hora. Porque lá atrás, eles conversaram fiados. Olha, quem colocou Moisés fui eu, o Deus que fez o céu e a terra. E qual que era o problema deles, irmãos? A Bíblia fala, o texto fala, que a Miriam falou assim: mas Moisés casou com uma etíope. Casou com uma neguinha. O que tem isso, gente? Deixa o rapaz casar com uma moça pretinha que ele gostou, está gostando dela, glória a Deus. Deixa casar, ué. Deus está nesse negócio aí. Você entendeu? É lícito, ele é solteiro, casou com a menina lá e tal. Ou podia ter mais de uma esposa, bonitinho, tudo no papel, preto no branco. Elas começaram a criar caso com Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher de pele escura, uma mulher negra. Mas na realidade não era isso. Não era nada, não tinha nada a ver com o fato dela ser etíope. Tinha também, mas o motivo principal que eles queriam um lugar que era de Moisés. O lugar que é seu, irmãos. O sonho que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O sonho que Deus tem para a sua vida é para você. Deus tem para você, e Ele vai se concretizar. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu vou profetizar algo aqui de olho bem aberto. Deus já me falou isso várias vezes. A região de São Marcos pertence a Deus. A região de São Marcos pertence a Deus. Quem se levantar contra vai cair. Eu nunca passei numa região, irmãos, com tanto problema, tanta luta como a região passa. Coisas mínimas, as pessoas fazem um tendepá, fazem um furdúncio. Esse furdúncio foi longe, hein? Do meu pai. Faz uma briga. Você vê que aquilo é maligno. Que tem a mão do diabo por trás. O que o diabo quer é fechar a igreja, acabar com a igreja. Mas não vai conseguir, porque a igreja, ela é do Senhor. Nesse caso aqui, irmãos, Miriam e Arão pecaram. E o resultado, o salário daquele pecado foi imediato. Você lê no texto, você vê o desespero. Falei, Moisés, a nossa irmã está leprosa, Moisés. Ela já está cheirando mal. Ela virou um monstro.
ela está toda enrugada, cai o pedaço do dedo, do nariz, ela tá um monstro. Moisés, olha, pede a Deus por ela. Se você pedir, Deus vai ouvir, Moisés. E Moisés, eu falo que ele é o homem mais manso da terra. Acho isso lindo. Não existia em todo mundo um homem mais manso que Moisés. Ele foi, orou e pediu. E imediatamente Deus restituiu. Depois de 7 dias, né? Tinha um ritual lá, mas certo é que ela teve a sua vida restituída. Interessante, irmãos, que ela foi tirada de dentro do arraial, colocaram ela para fora, ela ficou incomunicável durante 7 dias, e o texto fala que Israel ficou parado. O povo não saiu do lugar. Amizade, né? Fidelidade. A característica de quem teme a Deus. Preza as amizades. Não fala por trás. Se tiver falar, fala na frente. A gente acerta aqui e continua andando. Miriam ficou 7 dias incomunicável. Ninguém saiu do lugar. Enquanto ela não cumpriu os 7 dias, ela voltou ao convívio. Aí que eles se levantaram e foram em frente. O outro texto que eu usei aqui é um texto que a gente usa ontem. Hoje é terça. Anteontem eu celebrei a ceia à noite lá no Jardim Vitória. Eu li esse texto. 1 Coríntios 11, 28 em diante, 23 em diante. O verso 30 fala o seguinte: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso existem muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Esse dormem aí é que já morreu mesmo. Já chutou a coberta, já partiu dessa para melhor. Morreu antes da hora. Abreviou os seus dias. Está doente, cheio de ziquezeira aí. Porque eu quero chegar aos meus 80 anos, 90 se possível, mas um velhinho inteiro. Podendo comer feijoada, você entendeu? Tomar Coca-Cola de noite. Entendeu? Comer pão com salão, gosto muito de mortadela. Pão com mortadela. Você entendeu? Comer queijo, que é queijo internacional lá. Você entendeu? Estamos juntos aí. Mas você chegar com 90 anos, todo empenado, não. Eu quero ficar velho, mas inteiro. Inteiro não tem jeito. Porque a gente vai cair num monte de coisa. Foi 1997, 98. Eu estava ministrando em Santa Ceia, aí lendo o texto, lá em Contagem. Aí a igreja lá é menor, assim, o púlpito, e tem aqueles tipo um tabernáculo mesmo assim, bonito, feito de gesso e tal. E tem umas croques em cima assim, igual o Templo Central tem aquelas luzinhas ali. Eu estou lendo o texto, estou assim. Você tem que ser a luz aqui, está fraca demais. Né? Você tem que arrumar isso aqui. Eu falo, irmão, olha isso aqui é segunda-feira e tal. E pego a Bíblia e viro para cá, eu não estava percebendo, eu estava perdendo a visão. Eu estava precisando de óculos. Os meus olhos não estavam enxergando como antes. A gente envelhece, cai cabelo, cai nariz, cai boca, vai cair um monte de coisa, entendeu? A gente sente dor. Eu conheço uma senhora que falou assim uma vez, falou assim, pastor, o dia que eu levanto de manhã, que eu ponho o pé fora da cama assim, eu levanto. Olha que eu ponho o pé fora da cama assim, e eu não sinto dor, eu devo ter morrido, porque todo dia eu sinto dor quando eu levanto. Mas antes eu não sentia, né? Faz parte da vida. Você está longe disso, amigão. Meus irmãos, todo mês, o pastor Vandeci lê o texto aqui, ou eu leio o texto aqui, ou o pastor que vai ministrar lê esse texto. E a gente fica automatizando as coisas, né? A gente escuta aquilo, e a gente fica igrejado, né? Igrejado. A gente escuta aquilo e já não causa tanto temor assim. Mas a situação do crente, do servo do Senhor, é muito difícil, por um lado, eu entendo, e Deus entende também, mas isso não é desculpa, não. Porque se a gente pegar no pão ou no cálice indignamente, o texto está falando aqui que por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que já dormem, muitos que já morreram antes da abreviaram os seus dias. Ah, não, pastor, não é assim não. Não é bem assim.
Não é bem assim. Eu sei que se eu subir em cima da igreja e pular de cabeça, eu vou morrer, ué. Então, não é a hora, eu vou pular, Deus, não, você vai pular, Deus, eu tchau para você, felicidades. Eu estou abreviando meus dias. Todo mês é falado isso aqui, irmãos, aqui e nas congregações. Eu dou glória a Deus, porque a gente vê, a gente percebe isso, né, pastor? Você vê que muitos irmãos ficam bem contritos. Eu fui pastor de uma igreja, irmãos, muitos anos atrás. E tinha uma pessoa lá que todo culto de Santa Ceia, essa pessoa chorava, mas chorava de dar dó. Aquele negócio de gemido quase matava a gente. Parece que está furando a gente assim. Aquela landainha. Quase toda a Santa Ceia. O que era aquilo? Na minha maneira de entender. A pessoa, durante os 30 dias que antecederam a Santa Ceia, fez alguma coisa que a consciência pesou. Essa pessoa vinha na igreja, não tomava a ceia, mas também não deixava de lamentar. Até que a pessoa foi liberta e Deus deu vitória. Quem pecou, irmãos? Foram os pais? Ou foi aquele jovem que pecou? Quem pode dizer entre nós que nunca pecou ou que não vai pecar mais? Acaba com uma reflexão, né? Acaba uma reflexão. Irmão, ser crente é muito difícil, não é fácil. Orar não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Estudar a Bíblia não é, piorou. É fácil você comer feijoada, comer misto quente, assistir televisão, dormir até tarde, isso aí é fácil. Mas fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, porque a gente está lutando contra a nossa própria carne, não é isso? Coisa de 33, pastor, acabou o tempo, né? Deus abençoe os irmãos, viu? Deus possa te abençoar, te dar graça. Vocês continuar caminhando, servindo o Senhor com alegria. É difícil, irmão, mas vale a pena lutar pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, irmãos, vale a pena. A gente serve de esteio na obra, em casa. A gente é exemplo. As pessoas que conhecem a gente sabem da nossa integridade. E a gente não tem o direito de falhar. Nós não temos o direito de falhar. Que Deus tem nos dado muito. Deus abençoe os irmãos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo. Está reunido nessa noite de terça-feira. Já passamos do meio, da metade do mês de maio. Daqui a pouco esse mês acaba. A gente vai entrar no segundo semestre. O tempo passa numa velocidade muito grande, Senhor. Dá-nos a tua graça para vivermos a cada dia segundo a tua vontade. Que a gente possa viver aquilo que está no Salmo 90. Moisés disse lá que, pedindo que o Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias. Viver a cada dia. De tal maneira que alcancemos corações, ou um coração sábio. Dá-nos sabedoria, Pai, para estar diante do Senhor. De cumprir a nossa carreira nesse mundo, Pai. Chegar até o final da nossa caminhada aqui. Com as nossas mãos cheias de obras, de esforço, de boa vontade, de respeito, de consideração, de amizade, de fidelidade. A gente sabe, meu Deus, que a salvação não é por obras, mas as nossas obras são importantes. Quem tem fé, demonstra a sua fé através daquilo que a pessoa faz. Possamos chegar até o final, Senhor. A gente não sabe o dia que nós vamos partir. E o Senhor nos poupa de saber isso, porque se a gente soubesse o dia que a gente ia partir para a eternidade, a gente não ia viver mais. Mas que a gente possa chegar até o final, dando um testemunho da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Seja conosco, nos abençoe e dá-nos uma noite de paz, Senhor. Muitas pessoas deitam e não conseguem dormir.
Se não tomar remédio, não dorme. Mas o Senhor fala em Salmos que os teus filhos, os teus santos deitam e dormem, porque o Senhor vela pelo nosso sono. Abençoa nossos familiares, nossos entes queridos. Dá-nos saúde, Pai, para caminharmos seguindo o Senhor. Essa pandemia que ainda está assolando o nosso país e o mundo. Só o Senhor sabe o dia, a hora em que isso vai acabar. Nos poupe, Senhor, nos preserve com saúde. Guarda-nos, Pai, para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, viu? Vocês tenham uma noite de paz, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dar um amém para esta palavra, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto maravilhoso. E os irmãos, não deixem de vir aos cultos de ensinamento, aos cultos de quinta-feira, de domingo. Deus tem nos abençoado, amém? Nesta oração final, nós vamos agradecer a Deus por esta noite e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aos irmãos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Estamos vendo aqui vários irmãos da região de São Marcos, obreiros, presbíteros, muitos irmãos aqui da subsede também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? O irmão Nazareno, Deus abençoe, amém? Sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Todos estão felizes, amém? Glória a Deus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, por esta noite maravilhosa. E o Senhor tem permitido de nós estarmos ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Deus, agradecemos, ó Deus, os louvores foram entoados, ó Pai, para a glorificação do Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, meu Pai, que o Senhor tem usado, o nosso pastor regional, para transmitir aos nossos corações. Eu peço, ó Deus, que o Senhor leve, ó Pai, cada um em paz aos seus lares, ó Pai, aos seus afazeres, meu Pai, dando uma semana abençoada, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar com as mãos estendidas sobre nós, acampando, ó Deus, os anjos ao redor, meu Pai, para que, ó Deus, possa nos proteger e nos guardar, meu Pai. Abençoe, meu Deus, todo o corpo seleto, ó Pai, de obreiros, ó Deus, músicos, ó Deus, cooperadores, ó Pai, que têm trabalhado em prol da Tua obra, meu Pai. E assim, ó Deus, nos dê uma semana abençoada, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tenda as mãos, igreja. Que o grande, o eterno, o inabalável, o inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.